Graça e paz, irmãos. Amém? Saudades de todos vocês. Gostaria aqui de compartilhar uma breve reflexão. Estava meditando no Salmos 16, é um Salmos que eu gosto muito, um Salmos conhecido, mas eu comecei a enxergar ele em uma ótica diferente, né? O Senhor, ele falou comigo de uma forma diferente das outras vezes que eu li. A palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. E eu gostaria de compartilhar aquilo que o Senhor me ensinou, tem me ensinado durante esses dias a partir deste salmo. É um salmo de Davi, bem conhecido, mas eu quero frisar mesmo o versículo 7 em diante, em especial o versículo 7, que diz assim: Louvarei o Senhor que me guia, mesmo à noite o meu coração ele ensina. Sei que o Senhor está sempre comigo, não serei abalado, pois ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre e exulte, meu corpo repousa em segurança. Pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Amém? É um salmos muito bonito. Em especial, ele fala que no versículo 7 que ele louvará o Senhor, porque o Senhor o guia, e até de noite o coração de Davi o Senhor ensina. O Senhor transmite ensinamentos até de noite ao coração de Davi, ele fala mais ou menos isso. E eu estava pensando, né, Davi, ele foi nomeado como homem segundo o coração de Deus. Poxa, o que Davi fez de tão grandioso para receber essa posição, né? Um homem segundo o coração de Deus. E aí é até engraçado nós pensarmos, né? Ele cometeu um pecado tão grande e Deus não o isentou dele vivenciar as consequências desse pecado, né? As consequências foram drásticas. Mas mesmo ele sendo um pecador, ele não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. E o que o fez se tornar um homem segundo o coração de Deus? Eu estava meditando a respeito disso. E muitos salmos que nós formos ler, os salmos de Davi, a gente vai perceber uma coisa: a confiança de Davi em meio às adversidades. A fé, a confiança, né, a perseverança, o amor de Davi ao Senhor em meio às adversidades. A gente vai lendo alguns salmos e Davi ele fala a respeito daqueles que o perseguem. Davi fala: Senhor, eu estou me sentindo, né, em meio à morte, querem me destruir, querem me derrubar. Ele vai contando as suas angústias, as suas inquietações, mas na maioria desses salmos ele declara a fé que ele tem no Senhor. Ele declara que confia no Deus que ele serve. E logo no início da sua caminhada a gente já vê isso, né? Quando Davi ele era um menino pequeno e ele vê o povo desafiando Deus de Israel, aquele gigante ali, ele fala: quem esse gigante pensa que é? Dá aqui, dá essa responsabilidade para mim, porque no nome do Senhor eu destruirei esse gigante. Então eu penso que um dos fatores que levaram Davi a chegar a essa posição de ser um homem segundo o coração de Deus era a confiança que ele tinha no Deus de Israel, né? Ele depositava a sua confiança, a sua esperança no Deus de Israel. E quando eu leio essa passagem de Davi, eu achei muito bonita, porque ele fala: eu louvarei ao Senhor, porque ele me guia, e até de noite o meu coração ele ensina. E eu fiquei meditando um pouco a respeito disso, né? Nós, como cristãos, como nós temos andado nesse momento, né? De adversidade, de pandemia, de isolamento. Nós temos dado lugar, de fato, à palavra do Senhor, aos conselhos do Senhor, ou nós temos colocado as nossas ansiedades e as nossas inquietações acima daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Davi, ele fala isso, que até de noite o Senhor ensina a ele. E quando a gente fala da noite, quando a gente fala da madrugada, a gente remete, né, esse horário do dia como um horário de sofrimento. Tem o versículo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente remete a noite, a madrugada, como um momento assim de angústia, um momento que a gente reflete mais, né, sobre aquilo que nos deixa inquietos, sobre aquilo que nos deixa preocupados, temerosos, ansiosos.
E o Senhor me fez meditar isso, né? Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus porque ele depositava as suas inquietações ao Senhor. Porque mesmo em meias adversidades, ele proclamava palavras de vitória. Eu sei que o Senhor é comigo, eu sei que o Senhor não irá me desamparar. E nesse momento nós precisamos, como cristãos, ser como Davi, proclamar essas palavras de vitória mesmo, declarar que nós sabemos o Deus que nós servimos, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à enfermidade, mesmo em meio às adversidades na área financeira, enfim, qualquer área da nossa vida, né? Que nós não venhamos dar lugar em meio à nossa noite, à nossa madrugada, que representam as adversidades da vida, que nós não venhamos dar lugar aos pensamentos negativos, aos pensamentos de ansiedade, mas que nós venhamos dar lugar aos ensinamentos do Senhor. Quando nós estamos firmados no Senhor, quando nós de fato depositamos a nossa confiança no Senhor, a nossa madrugada, a nossa noite se tornam momentos, né, de edificação. Em meio às nossas turbulências, que nós possamos nos lembrar da palavra do Senhor. Que a gente venha permitir, né, abrir o nosso coração para ouvir aquilo que o Senhor quer falar para nós, para ouvir os ensinamentos do Senhor que está em sua palavra, porque confiar na palavra do Senhor gera em nós confiança plena. Confiar na palavra do Senhor, se apegar na palavra do Senhor, gera em nós esperança, né? Esperança de um futuro melhor, não só para o nosso país, mas para a nossa vida, né? Para os caminhos que nós trilharmos daqui para frente. Então, como Davi, louve ao Senhor, bendiga ao Senhor e não faça da sua noite, das suas adversidades, um lugar de inquietação, mas faça da sua noite, das suas adversidades, uma oportunidade de ouvir a voz de Deus. Porque ouvindo a voz de Deus, você irá declarar como Davi: Ah, Senhor, tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Essa deve ser a nossa meta e essa é a nossa maior esperança. Amém? Deus abençoe os irmãos.